Quem está na linha com a gente neste momento é Alicia Stanzani, médica pneumologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a quem eu desejo um bom dia e agradeço a participação. Doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Brasil. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso, doutora. Bom, então, como eu disse, hoje a gente celebra aí mundialmente o Dia Sem Tabaco, uma data definida pela Organização Mundial da Saúde para conscientizar todo mundo sobre os riscos do fumo. Doutora, qual que é a relação, se a gente puder explicar para o nosso ouvinte, de fato, entre o tabagismo, ainda muito presente na nossa sociedade, e o surgimento de outras doenças? Pois é, o cigarro, Ariane, ele tem vários agentes nocivos, né? Estima-se hoje que tem dentro do cigarro uma média de 4.700 substâncias tóxicas, né? Dentre elas, as mais importantes e que causam grandes problemas são o monóxido de carbono e o alcatrão, né? A nicotina que está dentro do cigarro, ela não é diretamente responsável pelas doenças, e sim pela adição, né? Pelo vício. Então, ela está lá colocada propositalmente para que as pessoas fiquem viciadas naquele hábito, né? Ela tem um efeito cerebral, mas não é ela diretamente que causa a doença. As doenças são causadas principalmente pelos metais pesados, pelo monóxido de carbono, pelo alcatrão que tem dentro do cigarro. E causam doenças gravíssimas, né? Entre elas as doenças cardiovasculares, angina, infarto, diversos tipos de câncer. É lógico que principalmente a gente sabe do câncer de pulmão, que é o mais comum, mas a gente tem que pensar que o câncer de esôfago também é causado pelo tabagismo, câncer de boca, né? Tanto câncer de língua, de garganta, também podem ser causados pelo tabagismo, câncer de bexiga. E as doenças respiratórias, a mais comum delas, popularmente conhecida como enfisema, é a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que é uma doença crônica que não tem cura e que leva o paciente a um quadro de falência respiratória, né? Conforme vai passando a idade. Doutora Alicia, a relação do cigarro e a sociedade mudou muito, tem mudado muito, né? Se a gente olhar para anos atrás, as pessoas começavam a fumar muito, muito cedo, às vezes até incentivados dentro de casa, criança, adolescente, já começava a colocar cigarro na boca, tinha todo aquele glamour em torno do cigarro, nos filmes, nas propagandas que posteriormente viriam a ser proibidas, cresceu-se essa conscientização sobre os riscos do tabagismo. Vieram as leis também, né, algumas federais, outras locais, restringindo ali o espaço onde as pessoas podem fumar, até um certo... as pessoas que fumam se dizem alijadas muitas vezes da sociedade, sim, né? Sim. Mas hoje a gente vê esse fenômeno do tabagismo agora digital, esse fumo... Como é que é o nome técnico disso, Ariane? Cigarro eletrônico, né? Cigarro eletrônico. As pessoas fumando como se fosse um chip ali, um pendrive, né? Aí a percepção que eu tenho, doutora, é que esse glamour que já vinha se perdendo em torno do tabagismo, na minha humilde avaliação, eu vejo muita gente aí animada, sobretudo os jovens, com essa novidade desse cigarro eletrônico, né? E aí parece que volta a ser bonito fumar. Eu estou ficando doido ou faz um pouco de sentido essa minha análise, doutora? Faz sim, Diego, faz sim, e é muito importante a gente ver por essa ótica, né, da evolução da sociedade, da mudança da sociedade, né, da década de 80 para cá. Houve uma evolução muito grande, como você falou, nas campanhas anti-tabagismo. A Sociedade de Pneumologia hoje estima-se que a proporção de fumantes na população brasileira seja em torno de 10%, né? E isso graças a um trabalho muito intenso nesses últimos anos. Porém, a sociedade vem mudando, né? E assim, a indústria tabageira, ela também faz o seu papel, né? Porque ela não quer perder mercado. Então, ela vai atrás das mudanças de acordo com a mudança da sociedade.
E o cigarro eletrônico, o vape, o pod, o tabaco aquecido, são vários dispositivos. Eles são produzidos pela indústria tabageira, né? É o mesmo fabricante, é a mesma origem, e eles foram desenvolvidos a partir desse apelo tecnológico, né? Então, cigarro eletrônico é cigarro, né? Essa é a grande campanha que a gente faz, né? Não pode ser vendido como uma opção para parar de fumar, né? Isso não é opção para parar de fumar. Cigarro eletrônico, vape, pod, tudo isso é cigarro, tudo isso é tabagismo, só que está vindo agora disfarçado de algo moderno, de algo tecnológico, né, com gosto, com sabores e tudo. E, lógico, né, tem um foco na juventude, que tem isso não mudou, né, essa juventude de querer desafiar, de querer ser diferente, de querer não repetir os pais, né? Hoje os jovens muitas vezes são filhos de não fumantes, né? Isso é muito comum, e então eles não querem repetir os pais, e aí eles vão para esse apelo do cigarro eletrônico, tanto que várias iniciativas, uma delas é a Educação contra o Tabaco, que é feita em parceria com as escolas, tem o foco nos adolescentes de 10 até 16, 17 anos, principalmente as meninas, né, que são muito suscetíveis a começarem a desenvolver o vício do tabaco, porque ele vem disfarçado dessa modernidade, né, dessa coisa tecnológica, e a gente tem que educar e combater, né, continuar combatendo isso. Agora são 8h20, a gente está conversando ao vivo com a doutora Alicia Stanzani, que é médica pneumologista da Secretaria de Saúde do DF. Acho que eu já comentei aqui em alguma ocasião, a doutora falou em DPOC, meu avô morreu justamente por isso. Fumou a vida inteira. Olha só. Em um momento, avô materno parou de fumar, mas já era tarde, ele estava com o pulmão já todo prejudicado, chegou a usar oxigênio, chegou a fazer traqueostomia, e realmente é muito marcante isso na memória minha e da minha família. Ele morreu perfeitamente, e o médico disse pra gente, olha, não fosse o estado do pulmão dele, ele estaria com vocês ainda por mais vários anos, porque a saúde em geral dele era boa. Mas por conta do avanço dessa doença, ele é dependente de oxigênio, com muita dificuldade de respirar. Infelizmente, ele acabou morrendo. DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Exato. Acertei, doutora? Isso, certíssimo. Contei com a ajuda aqui do valioso Google, viu? E, Ariane, o seu relato é muito importante, porque realmente fica uma marca, né? Quem perdeu uma pessoa da família nessas condições que você diz, isso fica uma memória para sempre, né? Porque o DPOC, a doença que é popularmente conhecida como enfisema, muitas vezes a sociedade vê isso como uma coisa assim, não é tão grave, não é tão complicado, e a gente sabe, essa doença não tem cura, né? Essa doença é uma doença evolutiva e os pacientes vão morrer dela, né? A gente precisa ter essa consciência de que precisa de tratamento, precisa de acompanhamento para buscar uma melhor qualidade de vida, buscar melhores condições, né? O sofrimento respiratório, ele é muito difícil, tanto para o paciente quanto para a família, e a gente precisa esclarecer. Sem dúvidas, doutora. Sobre isso, deixa eu fazer uma pergunta que pode ser interessante para o nosso ouvinte, porque quantos anos fumou seu avô, Ariane? Você tem uma ideia? Nossa, muitos anos. Mais de 40, talvez? 30 e poucos anos? E aí, muitas vezes, doutora, a pessoa começa a fumar muito jovem, ela escuta que o pulmão dela já está ruim, e aí ela pode, às vezes, ali num impulso, dizer, por que eu vou parar de fumar? Se meu pulmão já está ruim, né? Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, eu vou continuar com o meu vício aqui, que é prazeroso, é legal. Então, existe alguma coisa técnica de quantos anos de fumo prejudica? Isso vai aumentando? Obviamente, parar é sempre uma boa opção, né, doutora?
Sim, sim, sim. O tabagismo, ele gera impacto na saúde desde o início, né? Então, a gente não precisa colocar que o paciente só vai ter problemas com o cigarro depois de anos e anos de tabagismo. Não é isso, né? Desde o início que a pessoa começa a fumar, ela já começa a ter o seu paladar alterado, o seu olfato alterado, a sua pressão arterial e frequência cardíaca do coração alteradas, e isso ela já começa a ficar sob risco de doenças cardiovasculares, né, como uma angina, um infarto. E hoje, isso é muito importante que as pesquisas cada vez mais estão desenvolvendo isso, a gente já sabe que o cigarro, ele é um agente de envelhecimento. Então, às vezes a pessoa com 30 anos, 35 anos está fumando, ela está ali induzindo o seu organismo a um processo de envelhecimento acelerado. Várias reações que só aconteceriam aos 70 anos de idade, né? 80 anos de idade numa pessoa saudável, elas começam a acontecer com 20, com 30, por causa do cigarro. E isso acontece desde o início. A gente precisa ter consciência de que o cigarro ele faz mal desde o começo, como também a suspensão do tabagismo, parar de fumar, ela é necessária e ela é benéfica em qualquer momento. Não importa se a pessoa já fumou 30 anos, já fumou 40 anos, já tem uma doença instalada. Por quê? Porque a agressão vai parar. Então, o organismo da pessoa, mesmo que já esteja com alguma doença instalada, seja ela qual for, DPLC ou mesmo já passando por algum quadro de câncer, né? Se ela parar de fumar, ela vai começar a ter os benefícios dessa suspensão, porque vai parar a agressão, né? Vai parar de agredir o seu próprio organismo. E isso é benéfico em qualquer momento. Então, precisa procurar ajuda e precisa buscar meios, né, acompanhamento, terapêuticas para parar de fumar. Excelente, doutora. Olha, já caminhando para o finalzinho aqui da nossa conversa, queria te pedir, então, como que a gente, se a gente tem alguém em casa que fuma, por exemplo, pode ajudar essa pessoa e colaborar, ser um agente realmente de mudança na vida desse alguém que hoje tem esse vício, a dependência do tabaco, e quais são os meios que existem? A gente ouve dizer em adesivo, em, sei lá, chiclete, remédio e tal. Quais são os meios que existem hoje que as pessoas podem recorrer a eles para que possam, pouco a pouco, parar de fumar aquelas que ainda têm esse vício? Olha, isso é muito importante, Ariane, porque todos nós somos agentes de mudança, né? Todos nós podemos fazer educação em tabagismo. Então, se nós, na nossa vida, somos pessoas que não fumamos, que já temos essa vivência, né, ou alguns que são ex-tabagistas, pararam de fumar, a gente sempre pode ter esse papel de orientar, e muitas vezes de procurar ajudar aquela pessoa a buscar ajuda. Isso eu acho que é um recado fundamental, principalmente para os familiares, para as pessoas muito próximas, né? Que às vezes a pessoa não tem aquele estímulo, aquele ânimo de buscar ajuda sozinho. Uhum. Aqui no DF nós temos vários grupos de acompanhamento e tratamento de tabagismo. Esses grupos muitas vezes são ligados às unidades básicas de saúde, às UBSs, né? Então, em cada regional do DF, em todas as regionais, em todas as UBSs, tem informação sobre onde, perto da sua casa, perto da sua residência, há um grupo que a gente chama grupo de tabagismo para acompanhamento e tratamento. Hoje, o principal tratamento para cessação do tabagismo é a terapia cognitivo-comportamental. O que é isso? É uma mudança de comportamento, uma mudança mental
e, com isso, uma mudança de comportamento do hábito de fumar, né? Então, essa terapia, ela é acompanhada por psicólogos, por médicos, por assistentes sociais, que conseguem orientar o paciente nesse processo. Nós temos, como você falou, medicamentos que podem ajudar, mas é importante ficar claro que não existe remédio para parar de fumar, né? A gente não pode delegar isso a um comprimido ou a um adesivo para falar assim, se você tomar esse comprimido aqui, você nunca mais vai ter vontade de fumar. Não é assim que funciona. Os medicamentos, eles são complementares ao acompanhamento da terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente tem, sim, vários, né? Tem o adesivo de nicotina, tem a bupropiona, tem vareniclina, tem vários medicamentos, né? As pessoas conhecem, né? O Champix é um medicamento muito divulgado, muito famoso aí. Então, esses medicamentos todos são complementares a esse acompanhamento, a essa terapia para realmente cessação do tabagismo. E também deixo aqui o alerta para quem fuma, as pessoas que fumam, que procurem o serviço de saúde para que façam a avaliação, porque o diagnóstico precoce de todas essas doenças complicadoras, né, doenças causadas pelo tabagismo, é muito importante. Então, para quem fuma, que procure o serviço de saúde, para que faça uma avaliação, para ver se tem alguma doença instalada e que isso já pode significar uma mudança de vida, né, e um tratamento precoce. Muito bem, 8h30, essa foi a médica pneumologista da Secretaria de Saúde aqui do DF, Alícia Stanzani. Doutora, muito obrigado por essa conversa, hein? Um assunto tão pesado, mas foi uma conversa muito agradável. Diego, Ariane, eu que agradeço aí a oportunidade. É muito importante hoje, né, nesse dia 31, nesse Dia Mundial contra o Tabaco, a gente ter esses meios de comunicação para a gente esclarecer e ajudar aí aos ouvintes. Muito obrigada. Muito bem, obrigada, doutora.